assim, ser mulher e opinar sobre futebol é conviver com ameaças de morte. A gente convive com isso, eu convivo com isso. Sei tomar algumas atitudes na minha vida, em nome da segurança. Então, é isso. A gente gosta muito desse esporte e a gente segue. Algumas coisas sobre esse caso. Então, foi anulado, foi restituída ao Cuca a presunção de inocência que todos nós temos. É do jogo isso. Todos nós gostaríamos de ter acesso ao que o Cuca está tendo. Ninguém precisa se declarar culpado. Ninguém precisa bater no peito e falar, eu fiz. Mas, isto dito, e o Cuca tem sim direito a voltar a treinar. E, além de tudo, ele é um grande treinador. Isso dito, eu acho que tem uma diferença muito grande quando a gente aborda essa questão pelo viés feminino ou pelo viés masculino. O Cuca nunca entendeu que isso não é sobre ele. Ele nunca percebeu que isso não é sobre ele. E os defensores do Cuca igualmente. Isso é sobre uma vida que está acabada. O Cuca pode não ter feito, mas alguém morreu. O Cuca pode não ter feito, mas alguém foi estuprado. O Cuca pode não ter feito, mas uma vida acabou quando aquela menina foi arrastada para dentro do quarto. Ela tentou se matar depois. E ela conseguiu, não sei se ela se matou, a gente não sabe em que circunstâncias, né? Mas, enfim, a menina morreu. Vou tirar esse conceito. Ela tentou se matar, ela falhou nessa tentativa, e depois de pouco tempo, não muito, ela morreu muito jovem, né? 22 anos atrás, né, Maria? Foi isso. Então, eu acho que essa história é muito diferente, sob o ponto de vista masculino e feminino, e eu não estou nem falando aqui homens e mulheres, tá, gente? Porque eu sei que tem mulheres que não entendem e homens que entendem. Então, eu queria só que a gente percebesse o seguinte: o que alguns chamam de uma noite de farra, para a gente é a morte. Mesmo que a gente não morra, a gente nunca mais vive. Uma mulher abusada, estuprada, assediada, acaba um pouco no ato do assédio, do estupro, do abuso. Então, quando a gente nasce aqui nesse mundo, falam assim, é menina ou é menino, está sentenciada a nossa vida. Se é menino, o menino vai ser criado para pegar muitas, para saber que o capital social dele virá de quantas ele pegou, para pegar de qualquer jeito. E a menina vai ser educada a ser bela, recatada do lar, e vão falar assim para a gente, desde que a gente é pequenininha, fecha essa perninha, não usa essa saia, não sai à noite, não bebe, se acontecer alguma coisa, a culpada é você. Esse é o recado que nos é dado. Não falam para o menino não estupre, falam para a gente não se deixe estuprar. Para o menino é uma farra, para a gente é a morte. Então, eu acho que há homens que entendem que não é mais assim, que nunca foi assim, e que é preciso olhar para isso de um outro modo. O Cuca não é um desses homens. O Cuca não entendeu do que se trata. O Cuca nunca fez uma referência à menina. Ele não precisa falar o que aconteceu. Eu vou discordar do Renato nesse ponto. Ele não precisa falar o que aconteceu. Mas ele poderia falar mais ou menos assim, gente, o que aconteceu naquela noite, é uma coisa da qual eu me arrependo, eu não fiz nada, mas eu estava lá, e eu vou lutar a minha vida inteira para fazer com que mulheres sejam emancipadas, para fazer com que mulheres possam andar na rua se sentindo seguras, para fazer com que mulheres entrem no transporte público e não se sintam abusadas, para fazer com que nenhuma outra criança de 13 anos jamais tente tirar a própria vida por ter se sentido abusada, estuprada, assediada. Eu vou aqui investir um pouco dos meus milhões aqui na Lei Maria da Penha. Eu mesmo trabalhar umas horas por dia socialmente aqui. Gente, eu garanto para vocês, se as torcedoras do Atlético Paranaense não se manifestariam. A gente precisa de aliados. O Cuca seria um grande aliado. Ele nunca entendeu que não é sobre ele. Ele continua falando dele. Não é sobre ele, é sobre a gente. É sobre a gente que está morrendo todos os dias nesse mundo. Vocês não entendem do que se trata. Quem defende o Cuca não entende do que se trata. Não entendeu nada, 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 nada. E a gente precisa de ajuda, porque a gente está morrendo todos os dias, simbólica ou literalmente.